Uma boa noite. Que bom que podemos juntos celebrar, adorar este Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudá-los com o versículo de 1 Pedro 5,7, onde diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, ou em outra versão diz: lancem sobre ele toda a sua preocupação, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado da tua vida, da tua família. Eu creio que Deus tem derramado, sim, cuidado, amor, graça e misericórdia sobre nós. E que bom que nós podemos também reconhecer isso. Que bom que nós podemos dizer ao nosso Deus: obrigada. Obrigada porque podemos depositar ansiedade, podemos depositar preocupação aos pés de Cristo. E ter a certeza de que Ele cuida, Ele guarda e Ele acompanha a cada um de nós. Eu quero convidar aquele que pode a nós termos um tempo de oração, se colocar de pé e juntos nós orarmos, agradecendo a Deus, agradecendo pelo cuidado, agradecendo pela misericórdia que Ele derrama na nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui sim, na casa do Senhor e louvar e agradecer a este Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti. Graças rendemos, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti e podemos depositar diante de Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo, ó Deus, que tem nos incomodado, aquilo que tem nos preocupado. E nós temos a certeza, ó Deus, que Tu és esse Deus que ouve os nossos clamores. Esse Deus que escuta as nossas orações e no tempo e no momento certo é o Deus que responde a cada uma das nossas orações. Assim, ó Deus, nós queremos Te agradecer porque podemos estar aqui na Tua casa, na Tua presença, louvar e engrandecer o Teu santo nome. E assim, ó bondoso Deus e Pai, permaneça conosco, cuidando de nós, guardando, e assim envia do Teu Espírito Santo também para falar ao nosso coração através da Tua palavra. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Vida sem igual, seu
contigo sempre está, diz meu Jesus. Contigo sempre está, contigo sempre está, contigo sempre está, diz meu Jesus. Eu quero esta noite falar com vocês a respeito de uma senhora. E eu gostaria de saber se vocês a conhecem. A senhora Ansiedade. Você conhece ela? Você se considera alguém ansioso? E se eu lhe pedisse para dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria para o grau da sua ansiedade? Ansiedade. Difícil não conhecê-la, né? Ansiedade é considerado o mal do século, já desde o século passado. Porém, já encontramos um alerta deste mal, não apenas desde o último século, mas nós, considerando, a palavra de Deus, ela é um mal que nós já fomos alertados na palavra de Deus. Deus já veio ao nosso encontro com a sua palavra, nos alertando a respeito deste mal, a respeito, então, da ansiedade. Então, eu acredito que é algo que acompanha o ser humano há muito tempo. E claro que nós não podemos desprezar que as circunstâncias da nossa volta, elas acabam contribuindo para que nós tenhamos mais ansiedade. As circunstâncias acabam influenciando o grau da nossa ansiedade. E é claro que nós também precisamos lembrar que ansiedade, existem 2 tipos. A ansiedade boa, que é aquela ansiedade talvez que sentimos quando estamos esperando algo bom. Quando esperamos a data do casamento, quando nós esperamos o nascimento de um filho, aquela ansiedade quando nós sabemos que vamos ganhar um presente e a gente está curioso para saber o que é aquele presente, uma data festiva. Essa ansiedade, ela é, até certo limite, ela é positiva para nós. Ela é uma ansiedade boa. Mas nós precisamos lembrar que nós temos a outra ansiedade. A ansiedade que prejudica, a ansiedade que nos deixa doentes, a ansiedade que nos faz muitas vezes ficarmos angustiados. E é essa ansiedade que nós precisamos cuidar. Porque esse tipo de ansiedade é uma ansiedade que prejudica. É uma ansiedade que nos faz mal. E as pesquisas mostram que esse tipo de ansiedade já fazia parte da vida do ser humano antes da pandemia. Porém, a pandemia ela chegou e com isso algumas incertezas também vieram. Nós não vemos a hora de nos ver livres desse vírus, não é mesmo? Se ver livre dessas máscaras que nós usamos. Nós temos algumas incertezas, nós temos algumas preocupações, e isso tudo cada vez mais vai deixando o nosso coração angustiado, nosso coração ansioso, e vai nos deixando muitas vezes até mesmo doentes. Ou ainda eu digo que a ansiedade afeta muito mais do que
nós imaginamos. Porque a ansiedade não afeta apenas o indivíduo que sofre a ansiedade, mas a ansiedade, ela também, de certa forma, afeta todo o relacionamento, o nosso relacionamento. Afeta as pessoas que estão à nossa volta, afeta até mesmo a forma como nós olhamos para o futuro. A ansiedade, é preciso ser dito que ela é inútil. A ansiedade, ela é inútil. Ela vem para nos adoecer, para fazer nós sofrer muitas vezes antecipadamente ou ainda duplamente. Porque essa ansiedade ruim nos faz sofrer antecipadamente, talvez por algo que não vai acontecer daquele jeito, ou ela nos faz sofrer duplamente, antecipadamente, e no dia que ela acontece a gente sofre ainda de novo. Então, ela é algo desnecessário. E eu me arrisco em dizer que muitas vezes a ansiedade, e fica um alerta para nós, é um sinal claro de que nós tiramos o olhar de Deus e focamos em nós mesmos ou ainda nas circunstâncias. A ansiedade é um sinal claro de que nós tiramos o foco de Deus e focamos em nós mesmos ou nas circunstâncias. E com isso nós esquecemos de quem é realmente o nosso Deus. Com isso nós esquecemos talvez que nós cremos num Deus poderoso e que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Esses dias atrás eu escutei alguém dizer, pois é, e os cristãos continuam acreditando em Deus, e a pandemia existe. Sim, continuamos acreditando em Deus, porque a pandemia não nos mostra que Deus perdeu o controle das coisas. A pandemia não está aí para revelar que Deus é um Deus que perdeu o controle. Mas Deus não abandona, mesmo em meio à pandemia. Deus não abandona, mesmo em meio ao sofrimento. Deus continua conduzindo a história. E se Ele quisesse, era num estalar de dedos, num sopro, Ele fazia tudo acabar. Mas nós precisamos olhar para esse momento que nós vivemos e tentar aprender com eles. Aprender com os momentos também difíceis. Ansiedade é um mal que está aí e que muitas vezes tem feito parte da minha e da tua vida. Em vários momentos, nós nos sentimos ansiosos. E vocês vão concordar comigo que a ansiedade é muito mais problema do que solução. Vocês vão concordar comigo que a ansiedade talvez seja só problemas, sem solução. Porque ela nos causa dor no peito, ela nos dá dor de cabeça, ela nos tira o sono, ela nos deixa angustiados. Mas ela está aí. E nós precisamos aprender a lidar. Nós precisamos aprender a vencer essas ansiedades. E o texto que eu quero compartilhar, e eu convido aquele que trouxe a sua Bíblia a abrir junto comigo, é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9, e eu quero fazer a leitura deste texto com vocês. E esse texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Este texto de Paulo escreve para a comunidade de Filipos, e eles estavam passando por algumas situações onde faltava alegria, onde faltava paz entre eles, e toda essa situação gerava neles um sentimento de ansiedade. E eu fico imaginando Paulo escrevendo esse texto, porque a situação que Paulo estava vivendo não era uma situação tranquila. Paulo escreve esse texto, esta carta, de dentro da prisão. E ele olha para a comunidade de Filipos e ele diz: olha, gente, não fiquem ansiosos. Agora vamos nos colocar dentro da prisão e nós olhar para alguém lá de fora e dizer: gente, não fiquem ansiosos. Situação difícil, né? Porque talvez Paulo também poderia estar ansioso para sair de lá, ansioso para saber o que iria acontecer com sua vida. E ele diz para a comunidade de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. E é diante dessa realidade, então, que Paulo passa algumas orientações para aquela comunidade, que serve não só para a comunidade de Filipos, mas serve também para a comunidade de Santa Maria da Imperatriz. Serve para mim e para você, como indivíduo, como cristãos, como seres humanos, que sofrem também com ansiedade. E eu quero chamar a nossa atenção para algumas dessas orientações. A primeira orientação de Paulo é: porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Ou seja, o primeiro passo para nós conseguirmos vencer a ansiedade é entregar para Deus aquilo que nos preocupa, aquilo que está gerando em nós a ansiedade. Porque dessa forma nós tiramos o foco, tiramos o nosso olhar das circunstâncias e também tiramos o foco de nós mesmos. E nós colocamos e voltamos o nosso olhar para Deus. Quando entregamos as nossas preocupações para Deus, nós devolvemos para Deus o cuidado. Nós estamos dizendo: Deus cuida dessas coisas, porque nós não podemos cuidar. É descansar no Senhor, pois nós cremos que Deus é soberano e cuida de todas as coisas e que nada, exatamente nada, foge do controle de suas mãos. E justamente porque nós cremos e reconhecemos esta soberania de Deus, é que nós podemos então descansar no Senhor. Mas é tão fácil assim? É tão fácil assim descansarmos no Senhor?
Não sei vocês, mas para mim não é. Muitas e muitas vezes, diante da ansiedade, da preocupação, mesmo dobrando os joelhos e colocando diante de Deus, o descansar não é tarefa tão fácil. Mas Deus nos chama sempre de novo a olhar para Ele. Deus nos chama sempre de novo a colocar, sim, as nossas preocupações, as nossas ansiedades aos seus pés e a descansar. A pergunta que eu me faço é: o que nós vamos conseguir resolver com a ansiedade? E a resposta nós temos na palavra de Deus, lá em Mateus 6:27, que diz: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou em outra versão que diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nem eu e nem você. Ou seja, não conseguimos. Foge do nosso controle. Então o que nos resta? Nos resta de novo sermos chamados por Deus a confiar, a depositar as nossas preocupações no Senhor, a descansar, a treinar esse descanso nos braços de Deus. Porque com isso nós podemos sim ter as nossas ansiedades reduzidas. A primeira orientação de Paulo é: entreguem as suas petições ao Senhor. Entreguem as suas preocupações, as suas ansiedades. E talvez você esteja dizendo: pois é, mas Deus não conhece a nossa vida, por que eu preciso ainda entregar? Sim, Deus conhece, mesmo antes de você falar. Mesmo antes de nós anunciarmos algo, Deus já sabe o que você vai falar. Mas Deus espera ouvir de mim e de ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Ele espera que a gente tire o nosso foco de nós mesmos e das circunstâncias à nossa volta e volte a focar, a olhar no Senhor. A segunda orientação do apóstolo Paulo para nós é vencer a ansiedade. Para nós vencer a ansiedade, está relacionada com ação de graças. De que forma? Da forma que é um exercício que eu acredito que nos ajudem muito. É olhar para tudo que Deus já fez na nossa vida. É relembrar dos momentos difíceis que eu e você já enfrentamos, porque eu creio que todos nós já passamos por momentos difíceis, não é mesmo? E como que você conseguiu vencer aquele momento? Se não por Deus, que esteve ao seu lado, ou esteve colocando pessoas para estar ao seu lado. Olhar para os momentos difíceis que nós já passamos e relembrar do cuidado de Deus. Olhar para esses momentos e agradecer a Deus, porque lá Ele já esteve cuidando. E agora aqui Ele está disposto também a cuidar. Ele também aqui está disposto a estender as mãos, a te carregar, a te fortalecer, a te animar, a te curar. Olhe para Deus e tenha um coração agradecido por aquilo que Ele já fez na tua vida. E confie que esse mesmo Deus que naquelas circunstâncias cuidou de você,
cuidou de mim e de ti, é o mesmo Deus que deseja cuidar de ti agora. Em terceiro lugar, é cuidar com que nós alimentamos a nossa mente. Ansiedade é um sentimento. E nós precisamos cuidar com que nós alimentamos a nossa mente. O versículo 8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Cuidar com o que nós assistimos, cuidar com o que nós ouvimos, porque nós podemos estar alimentando a ansiedade em nós. Nós podemos estar alimentando as preocupações da nossa vida. Nós precisamos aprender a sermos mais seletos com o que nós alimentamos a nossa mente. É como aquele ditado que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir o quê? Que ele pouse e faça o ninho na sua cabeça. Tem circunstâncias que nós não podemos impedir. Elas estão aí. Vamos usar o exemplo da pandemia. Ela está aí para mim, ela está aí para ti, indiferente de se somos ou não cristãos, se somos de que classe média, alta, baixa. Ela está aí, ela é uma circunstância, ela é uma realidade. Mas nós podemos impedir que esta realidade nos adoeça. Eu lembro que quando, ano passado, no decorrer da pandemia, e até hoje é assim, agora parece que esqueceram um pouquinho devido às Olimpíadas, mas se a gente clicar no botãozinho vermelho lá da nossa TV e ligar, qual é a notícia que vem? Covid-19. Quantas mortes, quantos recuperados, quantos com o vírus, ativos. E eu e o Roberto, nós tomamos uma decisão lá em casa, que nós não assistiríamos mais os jornais, porque estava nos fazendo mal. E se nos faz mal, a gente tem que ser um pouco mais seleto. E alguém um dia falou: bom, mas e daí tu não recebe as notícias, tu não fica sabendo de como que tá? Fica. Claro que fica. Porque qual era o assunto das conversas que se tinha? Covid-19. E daí eu lembro que eu respondi para alguém dizendo assim: olha, o que é importante eu saber, eu vou saber com certeza. Eu não preciso assistir no jornal, porque nos faz mal. Com que eu e você estamos alimentando a nossa mente? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? Tem te feito bem? Ou tem te feito mal? Tem curado a tua ansiedade ou tem gerado em ti mais ansiedade? Mais preocupação? Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos orienta dizendo: cuidado. Cuidado com o que você tem alimentado, como você tem alimentado e com que você tem alimentado a sua mente. E a parte boa disso tudo, de colocar tudo isso em prática, colocar tudo isso nas mãos de Deus, é a promessa que nós recebemos que diz
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se nós conseguirmos entregar as nossas preocupações a Deus, se nós conseguirmos ter um coração grato ao Senhor, se nós conseguirmos cuidar com aquilo que nós alimentamos a nossa mente, a paz de Deus, que excede todo entendimento, aquela paz que a gente não consegue nem sequer explicar, porque não depende das circunstâncias, esta paz habitará o nosso coração. Essa paz guardará o nosso coração. Porque a paz de Deus não é a paz humana, não é aquela paz de ausência de guerra, mas é a paz de Deus, que mesmo nós passando por vales escuros, mesmo nós passando por tempestades, nós podemos sentir essa paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, nós temos um desafio pela frente. O desafio de nós colocarmos isso tudo em prática. De nós vencermos a ansiedade. De nós confiarmos em Deus. E o desafio que eu queria deixar para ti, para mim, para nós, é de que quando as preocupações vêm, quando um problema se instala na sua vida, que a gente possa, em primeiro lugar, dizer para Deus. Dizer: Deus, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, eu estou com medo. Eu estou com medo disso, disso e disso, eu estou preocupada com isso, com isso e com isso. Seja pontual para Deus. Diga para Deus qual tem sido a tua preocupação. Olhe para trás e ao mesmo tempo diga para Deus: obrigada, porque em Ti eu posso confiar. Obrigada porque eu posso contar contigo e eu sei que Tu não vai me abandonar. E cuide de você, para que você esteja bem de saúde, para que você possa estar bem de sentimento, mentalmente também. Cuide daquilo que você tem se alimentado sua mente. E que Deus nos ajude em meio às nossas ansiedades a nos colocarmos diante do Senhor. Que Deus nos ajude a termos sempre de novo um coração agradecido e relembrar tudo que Deus já fez por nós, e que assim Ele nos conceda sabedoria para que possamos alimentar a nossa mente com o que é bom, com o que é puro e com o que é verdadeiro. Que Deus nos conceda desta paz no coração. Amém. Nosso Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nosso Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu
Senhor.